bom dia, boa tarde ou boa noite, você que assiste este vídeo. Nesta hora eu gostaria de falar com você, meu amigo e minha amiga, que está aí pronto para ouvir esse vídeo, uma história, né, uma verdade, uma veracidade da Bíblia, em 1 Reis, capítulo 1, quando o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim, ó: sendo, pois, o rei Davi já velho, e entrando em dias, cobriam-no de veste, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busque para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Esse texto aqui, ele é rico, né, de detalhe, para se apregoar muitas formas de advertência, né, de uma pessoa que tem o quê? Poder, condições. A pessoa que tem aí, sabe, domínio sobre outras pessoas. Imagine você, nesta hora, imaginando, já ali com uma idade avançada, e ao seu lado, dormir simplesmente uma jovem, né? Uma jovem formosa, bonita, da qual você, na sua juventude, na sua, né, aí, plenitude de vida, mais novo, você muito a desejou. Milhares de jovens que talvez não chegou até a você, mas agora na sua velhice ela chega para estar ao seu lado. E é aí que está o problema. Por quê? Porque não é o caso de Davi, não é o caso, aleluia, sabe, desse texto, porque esse texto ele é riquíssimo em detalhes, em assim, sabe, condições que vai colocar eu e você, sabe, em muitas visões e muitas, sabe, interpretação, que se nós não tivermos cuidado, fugiremos até no texto. Mas eu falando dentro do texto e pegando exemplo do texto para os dias de hoje, eu vou te fazer entender que é perigoso a pessoa confundir, as pessoas não entender a razão de determinada ação que é feita. A Bíblia diz que ele, o Davi, o rei, já estava o quê? Entrando em dias muito difíceis, ou seja, de idade. E diz a Bíblia que as vestes que cobriam o seu corpo já não o aquecia mais. Então eles chamaram, aleluia, sabe, uma jovem que pudesse estar o quê? Dormindo ao seu lado. Olha só que coisa interessante. Então a Bíblia diz que busca uma, né, serva ou uma jovem, uma virgem que esteja, né, diante do rei e tenha cuidado dele, durma no seu seio, ou seja, do seu lado, né, para que o rei, meu senhor, aqueça. Ou seja, entendemos aqui que o frio era intenso e a velhice de Davi já não conseguia mais ali, de alguma forma, ser ali completa pelos simples cobertores, né? Que não podemos esquecer que era feito por pele de animais, tecidos e outras coisas. Diz a Bíblia que eles buscaram em Israel uma moça formosa e acharam ali Abisag. E diz a Bíblia que Abisag era formosa,
e ela tinha cuidado do rei e o servia. Mas porém o rei não conheceu, ou seja, o rei não teve nenhum tipo de relação com esta jovem chamada Abisag. Por quê? Porque os seus dias já era avançado e a sua idade já não suportava mais tais o que? Ação. O que eu quero dizer nos dias de hoje, para mim e para você? A situação em nossa vida, que por mais que nós queremos ficar sozinhos, nós não vamos ficar. Nós teremos que ter alguém nos acompanhando e cuidando de nós. Porque uma vez que chega uma situação de idade muito avançada, da qual eu e você não podemos mais viver sozinho, nós corremos o risco do tempo, da situação, né, das fatalidades, que pode acontecer uma pessoa com uma idade avançada. Você pode ver que o rei Davi, ele era cuidado pelos seus servos, pela sua família, e o cuidado era tão grande que eles chegaram a um ponto de colocar uma jovem deitada ao seu lado. Mas por que virgem? Por que uma jovem virgem ao lado do rei? Eis aí a questão. Dentro da minha interpretação, do meu entendimento, uma jovem virgem era exatamente para não ter suborno sobre o reino, sobre ali, sabe, a casa de Davi. Porque se colocasse uma mulher já experiente, né, uma mulher que não fosse virgem, ela poderia de alguma maneira arrancar sêmen do rei e ali fazer descer mulher do rei e tomar o trono, né, ali da família de Davi. Porque nós entendemos pela história que o rei que gerasse filho homem, né, em uma mulher, após a sua morte, o primogênito, ele por lei, ele por, entendeu, ali direito, tinha ali, sabe, o dever de reinar depois da morte do rei, ou seja, do pai. O filho, né, aleluia, sabe, ali, legítimo, o filho único, né, primogênito de uma mulher. Então você vê que, sabe, agora eles colocam uma virgem, uma jovem virgem para estar do lado do rei, para não haver o que? Suborno. Se fosse nos dias de hoje, muitas pessoas iam achar que isso seria o que? Um tipo de prostituição, de malandragem, de libertinagem, porque entre uma jovem e uma senhora experiente, a pessoa iria botar uma pessoa mais experiente, não uma jovem, ao lado de uma pessoa idosa. Mas para raciocinar, não é mais fácil pôr dentro da casa, do lado de uma pessoa idosa, uma pessoa inocente, do que uma pessoa astúcia? Porque a pessoa, por exemplo, que já é rodada, ela tem suas maquinações no coração e na mente. Mas uma pessoa que é pura, que não é rodada, que é assim ingênua, ela não vai ter tais artimanha para subornar a sua casa, né, o seu lar. Por isso que naqueles dias botaram uma jovem virgem do lado do rei Davi, para que não subornasse o quê? O reino, né, o seu reino, né, o seu palácio, a corte real. E eu quero dizer, aleluia, uma verdade para você nesta hora. Tem algo subornando o reino de Deus na sua vida? Alguma coisa entrou dentro da sua intimidade, da sua casa, para subornar o reinado de Deus na sua vida? Essa é a pergunta que eu te faço. Será que não entrou, aleluia, algo ao contrário da vontade de Deus e está te fazendo entender que isso é o melhor para tu, mas é o pior? É o que aconteceu nos dias de Davi. Botaram uma virgem, porque se botasse uma pessoa experiente, ela poderia engravidar do rei e tomar o reino. Quem é
que está ao seu lado? Quem é que está convivendo contigo? Tu já parou para pensar isto? Essa é uma pergunta, aleluia, que muitos não se faz. Quem é que realmente está comigo? Quem é que realmente está abraçando a causa? Quem é que realmente está assim, fechando comigo? Pare e pense nisso, porque o rei estava sendo guardado por um grupo de homens e mulheres que vinham de Deus e não da terra, para não preservar somente a sua vida, mas o reino. Preserva o reino de Deus na tua vida e tu serás muito abençoado. Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém?